Olá, pessoal, queridos alunos e alunas do 8º ano de História e Ética e Cidadania. Aqui quem vos fala é o professor Maxwell, tá? E hoje nós vamos falar sobre as atividades de História e Ética e Cidadania do PED número 1. Vem comigo? Então vamos lá. Beleza. A partir do texto 3, certo? Que começa especificamente a área de História e Ética e Cidadania, começa com um texto falando sobre a Revolução Industrial e suas consequências, né, para a população, e suas consequências danosas, né, principalmente nas cidades e para o bem-estar das pessoas, especificamente para o sistema respiratório, né? Dá para a gente ver aí uma imagem de Londres na época do início da Revolução Industrial, como é que era Londres, né? Cheio de fumaça. Imagina as graves doenças respiratórias que as pessoas deviam desenvolver naquela cidade, naquela região. Devia ser muito mais do que os dias de hoje, né? Então o texto ele fala um pouco sobre isso. Beleza? Depois nós temos um outro texto que uma das questões vai tratar, que é um texto que traz um pedaço da música, né, um trecho da música Sal da Terra, de Beto Guedes. Tá? Essa música ela fala que as nossas atitudes éticas e boas, solidárias, elas não somente podem nos ajudar uns aos outros, mas também ajudar o planeta, a lidar bem com o planeta. E nós devemos passar essa perspectiva para o outro, para que o outro também tenha essa visão, para que nós possamos viver bem, em harmonia. Beleza? Vamos agora para as questões. Eu acredito que são só 2 questões nesse PED que fala sobre história e ética, né? Mas vamos lá. Seção 8. Com base no texto 3, né, que é o texto que no PED é o terceiro, mas é o primeiro de história, faça o que se pede. Faça uma pesquisa sobre os combustíveis utilizados na Revolução Industrial, as horas de trabalhos praticadas na época e as doenças que surgiram dos trabalhos exaustivos na época. Ou seja, são 3 questões. Faça uma pesquisa sobre os combustíveis utilizados na Revolução Industrial. Não me venha dizer que era eletricidade, que naquela época não existia eletricidade, tá? Eram outros tipos de combustíveis. Faz uma pesquisa lá, no início da Revolução Industrial, que tipo de combustível, pode ser no século XIX, lá nos anos de 1800, né? No início de 1800. Que tipo de combustível eram utilizados nas fábricas? Terceira questão nessa letra, né? As horas de trabalho praticadas na época eram 8 horas, que nem os dias de hoje? Ou eram mais? Pesquisem. E a última era as doenças que surgiram dos trabalhos exaustivos na época. Que tipo de doença era comum entre os trabalhadores que trabalhavam nessas fábricas? Será que existiam leis que os protegiam de sofrerem acidente, de terem doenças? Existiam ou não? Que tipo de doenças eram comuns nas pessoas que trabalhavam nessa época, nessas fábricas? Beleza? Letra B. Escreva algumas influências da Revolução Industrial nos dias de hoje na área da saúde e do meio ambiente. Ou seja, não terão só influências negativas, terão influências boas também, porque o desenvolvimento acirrado da Revolução Industrial, né, nos moldes de maquinário tecnológico, ela vai começar na Revolução Industrial. Então, o que nós temos hoje que é uma herança da Revolução Industrial? Pode ser aspectos negativos e pode ser aspectos positivos. Inclusive tem dos 2 lados, aspectos negativos e positivos. Tá? Eu quero que vocês coloquem pelo menos 2 de cada um. 2 aspectos positivos e 2 aspectos negativos. Né? Beleza? Seção 9. Diz o seguinte: a natureza está retomando
aos poucos, seu espaço e a forma em diversas partes do globo com a pandemia e o isolamento social. Com menos gente na rua, os animais ficam mais à vontade para circular e a redução da poluição sonora faz com que percebamos a presença deles com facilidade. Diz a bióloga Catuxa Silva, analista ambiental do Parque Nacional da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, letra A. Quais são os impactos causados ao planeta Terra e o que podemos fazer para modificar a nossa relação com a nossa casa comum? Nossa casa comum, né, é o planeta Terra. Beleza? Sabendo que tudo no planeta está interligado e conectado. Cite pelo menos 5 ações, tá? Que ações podemos ter onde possamos evitar impactos que prejudiquem a natureza e o meio ambiente? Que ações podemos desenvolver na qual possamos ajudar ao meio ambiente? Essa é a questão. Letra B. O texto que segue é uma profecia dos índios nativos da América. Só depois da última árvore ter sido cortada, do último rio ter sido envenenado e do último peixe ter sido pescado, é que o homem descobrirá que o dinheiro não pode ser comido. Como os povos indígenas são conectados à terra e dela necessitam para viver, qual a lição podemos tirar para a nossa vida a partir do pensamento e vivência deles? Ou seja, a partir desse pensamento que eu descrevi para vocês, que eu li para vocês com bastante ênfase, que ensinamentos nós podemos tirar dele? Certo? Agora, no segundo texto que eu apresentei aqui no slide, chamado O Sal da Terra, beleza, essa é a questão que fala sobre ele. Leia a letra da canção O Sal da Terra, né? Vai na questão, ou então vai no YouTube, Canção Sal da Terra com letra. E assiste o vídeo e lê. Acompanha lendo, né? De Beto Guedes. Se tiver como e puder, procure ouvi-la para perceber a beleza e a musicalidade da mesma. Logo após, coloque a sua reflexão sobre a mensagem que a canção lhe transmitiu em um bonito cartazete, cartaz pequeno, em uma folha de papel A4 ou ofício, através de desenho ou fotocolagem, tendo presente o atual momento em que vivemos. Ou seja, qual a mensagem que a letra lhe passa que pode ajudar as pessoas nesse momento de pandemia? Você vai ter que traduzir essa relação em um cartaz, tá? Ou cartazete, um cartaz pequeno. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês na execução dessa atividade do PED 1. Um abraço e a gente se vê no próximo PED.